Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriana Praia, parceira da Capta, que está promovendo esse podcast maravilhoso, que esse podcast aqui ele é especial porque a gente fala sobre captando histórias que transformam. E nós estamos aqui para contar histórias para vocês e transformar também as nossas vidas com duas pessoas muito especiais. Essa mesa é uma mesa de comunicadores, é uma mesa que vocês vão se encantar. E eu tô aqui com dois convidados muito especiais, que é o Rodrigo Chaves e a Cristiane Ribeiro. Vocês vão conhecer um pouquinho da história deles, mas eu vou deixar eles mesmos se apresentarem, porque nada melhor do que a gente contar a nossa própria história. Então, sejam bem-vindos, Cris, Rô. Obrigada por ter aceitado o convite e a gente está muito ansioso para ouvir um pouquinho sobre a história de vocês. O nosso episódio de hoje, né, o nosso papo, ele vai permear sobre conexão de comunidade. E vocês são referências nisso, no lugar onde vocês estão. Então, a gente quer ouvir um pouquinho dessa trajetória de vocês, ouvir a história que vocês, através da comunicação, criaram essas conexões de comunidade. Então, sejam bem-vindos e podem aí se apresentar, por favor. Muito prazer, eu sou a Cristiane, mas por favor me chamem de Cris. Já começa essa comunicação. Para mim é muito mais delicado escutar Cris do que Cristiane, estão brigando comigo. É minha mãe chamando atenção quando eu era pequenininha. Eu tenho 34 anos, eu fui do mundo corporativo por 11 anos, entrei de marketing, então muito ligado também a essa parte de comunicação, porque querendo ou não a gente está o tempo inteiro no ponto de venda com brigadista, com atendente, com pessoas de diversas classes sociais. E eu acho que minha história começa aí. A partir daí, eu fui crescendo, me desenvolvendo na carreira, acabei recebendo a oportunidade de migrar para a L'Oréal. Foi uma mudança muito especial, porque eu sempre amei o mundo de moda e beleza. Então, ali eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Mas quando eu cheguei na L'Oréal, que é uma empresa francesa, eu me deparei com um clima organizacional que não era compatível com meus valores, né? E naquele momento, eu comecei a questionar muita coisa da minha carreira. Qual que é meu propósito? O que eu realmente estou fazendo aqui? Como é que eu vou impactar, de alguma forma, a vida das pessoas, né? E não pensar só no meu umbigo. E foi ali que eu tomei a decisão de migrar a minha carreira, de dar 10 passos para trás, sem saber muito bem o que aconteceria. E eu acabei migrando para o mercado de maquiagem. Eu estava morando no Rio, voltei para São Paulo. Eu sempre amei esse mundo da beleza. Então, eu queria abrir um ateliê de maquiagem de noiva. Já estava me especializando, já estava nesse caminho. E muito com os aprendizados que eu tinha trazido do mercado, né? Ali eu comecei a ver para onde eu realmente queria ir. Mesmo que fosse um pouco mais devagar. A gente está num mundo tão acelerado. Sem dúvida. Não é? E eu senti que eu precisava colocar um pouquinho o pé no freio, né? De certa forma. E dali, eu fui impactada dentro da minha própria casa em ser convidada para assumir o marketing do Caderno Inteligente, que é a empresa... A gente quase não gosta. Que é a empresa que hoje eu sou sócia, mas eu entrei quando ainda não tinha nada praticamente, né? A gente teve que criar tudo do zero. Foi a convite do meu pai. Eu acho que aí começa também muito uma questão de comunidade, de amor e de carinho. E também de entendimento do outro, porque uma coisa é você respeitar de verdade a pessoa que você não tem intimidade. Outra coisa é você ter que lidar com a pessoa que você o tempo inteiro teve intimidade absurda e saber separar muito bem as coisas. Qual é o meu papel como filha, qual é o papel dele como pai, mas aqui dentro da empresa, qual que é o nosso papel, né? Então, eu começo por aí. Acho que o papo ele vai desenrolar a partir desse ponto, onde eu entro para o negócio da minha família, depois de muitos anos no mundo corporativo, vendo os dois lados da moeda, entendendo um pouquinho das dores de cada papel. E agora eu vou passar a bola pro Rô,
Para Que contar por um favor, pouquinho sem- dele. Pra Sem contar. Rodrigo. Rô. Essa falou, não gosta, que quer ser chamada de Cris, também comigo pode ser Rô. Boa, Fechado. boa. Tô muito feliz de estar aqui, né? Obrigado por passar a bola. Primeiro que eu falei, gente, aqui nos bastidores eu estava falando que meu sonho era participar de alguma coisa onde tivesse a caneca, né? A gente cresceu assistindo o Jô, Maravilhoso. esses programas. Então agora eu tenho a minha, né? Tô nesse momento aqui Ninguém de precisa participar. saber o que tem Ninguém dentro, precisa né, saber o que tem Rô? dentro. Porque a gente sempre quis saber o que tem Exato. dentro daquela Maravilhoso, caneca. pode Do ser Jô, né? É, O exato. que tem ali? É uísque? O que De um tem? encontro como esse para deixar a gente mais desinibido, É. porque isso aqui dá uma intimidada, né? A gente fala em diversos fóruns e tudo mais, mais câmera e tudo mais. Mas estou muito feliz de estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Nós que Estar agradecemos. aqui com vocês. Para mim, participar desse encontro, né? Com esse tema que a gente fala de comunicação, né? De histórias que transformam, né? Outras histórias, me deixa muito feliz, porque a minha história foi sendo transformada ao longo da minha carreira. Eu tenho mais de 15 anos trabalhando aí no mundo corporativo. Eu sou publicitário de formação, então, né, a minha base sempre foi comunicação. Eu acredito muito no poder, né, da comunicação para transformar histórias, né? Eu acredito que o mundo se apaixona por boas histórias. Sim. Eu acredito muito nesse poder do como a gente conta essas histórias, né? Seja ela qual for. Seja, né, história pessoal, história dos outros, histórias da empresa. Eu acho que a gente acaba que não consegue separar tudo isso, mas como que eu conecto tudo isso, envelope da melhor forma possível ao longo do caminho. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e nos mais diversos segmentos. Tem pessoas que estão aqui nos bastidores que eu já tive a oportunidade de trabalhar também. Então, já passei, né, por empresa de serviços, que foi a Simpress, onde eu fiquei um bom tempo. Foi onde eu virei gestor e foi onde eu tive a oportunidade de... Pessoas transformaram a minha vida, né, enquanto gestores, e eu acredito muito nesse poder. Vou contar depois para vocês, né, o quanto que eu acredito muito nisso, através da comunicação dessas histórias, que a gente pode transformar a vida de outras, né, no lugar onde nós estamos hoje. Hoje eu sou gerente de comunicação no grupo IMC, né, que é o grupo das marcas Frango Assado, KFC, Pizza Hut. Falei IMC é o quê? Índice de massa corporal? Não, gente. É verdade. Também, dependendo da quantidade, como é varejo de alimentação, se você comer demais, pode dar uma Pode dar uma mudada, elevada. Pode dar uma no aumentada seu índice ali. de massa corporal, mas é um grupo de grandes marcas, né, ali do varejo de alimentação. Mas já passei por Arezzo, já passei por Vivara, por Hering. Tive a oportunidade de, através da comunicação, contar boas histórias, porque sentando numa cadeira de comunicação, acho que e liderando tudo isso, você tem, né, esse dever de contar essas histórias, estimular o time, né, sendo líder, inspirar o time para que ele também conte boas histórias e que ele viva antes de contar essas boas histórias, né? Porque assim, se o time está vivendo, né, essa experiência e se ele está vivendo com propósito, né, a sua própria história lá dentro, ele acaba tendo mais facilidade de contar essas outras histórias ao longo do caminho. Então, estou super feliz de estar aqui. Acho que Que um pouco bom. sobre mim é isso, né? Ótimo. Vocês contaram a história a trajetória de vocês profissional. Quando a gente fala de comunicação, os dois são profissionais da área de marketing e publicidade, né? Então, vocês já vão usar isso como a comunicação em si como um meio, como um recurso para construir essas comunidades. A gente sabe que o potencial individual, ele é grande e as pessoas têm descoberto cada vez mais isso, né? Então, hoje, para eu aprender novas coisas, eu consigo em minutos, né, aprender um novo jeito de fazer, como eu monto esse caderno em menos tempo, como é que eu monto o cubo mágico. Então, a minha capacidade de aprendizado hoje está muito maior. Mas como é que vocês, na história de vocês, eu sei que cada um aqui já escolheu uma história específica que vai transformar aqui o nosso modo de ver as coisas, mas como é que através da comunicação, dessa conexão, vocês conseguiram transformar o contexto em que vocês estão vivendo hoje, tanto você no Caderno Inteligente, quanto você na IMC, né? Então, ou não só na IMC, outros lugares que você passou também, Rô. Então, conta uma história pra gente, a gente quer ouvir um causo, Tá bom. né? A gente tá aqui para ouvir um causo. Conta uma história aí bacana, pode começar quem quiser, a Cris ou o Rô. Eu acho que para começar a história, eu gostaria de falar o quanto eu amo o ser humano, né? E eu acho que, antes de tudo, quando a gente fala em comunicação, ela pode ser muito assertiva, ou seja, a pessoa vai entender o que você está falando, ou não.
né? E aí eu trago de exemplo, hoje as tecnologias que a gente está mais do que acostumados, né? Uma conversa no WhatsApp, muitas vezes. Você está falando de maneira super suave, mas você digitou. E aí, como é que a pessoa vai entender do outro lado? A partir daí, quando eu comecei a pensar na comunicação do caderno inteligente com o nosso consumidor final, principalmente, que era o meu target, era o meu objetivo, eu comecei a pensar em como ele ia receber aquela mensagem. Sendo numa rede social, sendo num e-mail marketing, sendo numa ligação minha, sendo numa live onde eu convido uma pessoa para trocar comigo. E a partir dali, eu comecei a adaptar, inclusive, a forma como eu falo quando eu escrevo. Né? Então, se eu vou falar alguma coisa um pouco mais densa, eu posso colocar uma carinha para mostrar que, calma, não é uma coisa top-down, não vai acabar o mundo. A gente consegue suavizar o que a gente está falando, né? E a partir disso, eu vi que eu comecei a navegar, de fato, na minha empresa, em todas as áreas da mesma forma. Seja com chão de fábrica, até o presidente, que é o meu pai, mas ele é o presidente, né? Então eu preciso saber navegar também com ele. Da mesma forma... E um duplo desafio, né? Duplo desafio. Porque ele é seu pai e é o presidente. É um duplo desafio porque na empresa ele me chama de filha. Porque ele é de outra geração. E eu já conversei diversas vezes. E eu chamo ele de Rogério. Ou Rogerião. Minha mãe é CFO, né? Eu sou CMO e sócia. Meu pai é presidente e sócio. E minha mãe é CFO e sócia. Então, somos os 3 sócios. E ela ainda vai muito mais no Cris, né? Ele não, filhota, filha, filhinha. E eu é Rogério, Rogerião. No começo, ele ficava muito incomodado. Ele me chamava à parte, ele falava, para de besteira, você tem que me chamar de pai. Pai, mas lá fora a gente é tão grudado e aqui a gente, da mesma forma, né? Não tem como separar 100%. É admiração o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro admiração, pelo menos minha por ele. Por mais que tenham, obviamente, divergências de ideia, que a gente tem que conversar. E tem que ter, né? E tem que ter. Mas a comunicação, ela pode aproximar de N maneiras. E de maneiras muito gostosas. Porque o ser humano, ele só quer ser ouvido. A gente só quer ser ouvido. Né? É muito ruim quando você está falando com uma pessoa e ela está no celular e você não consegue se comunicar. E a partir daí, eu comecei a ver que a tecnologia aliada à comunicação, eu conseguiria trazer insights muito importantes também para o meu negócio e para gerar essa comunidade. Como? Então, um dos cases é, por exemplo, eu vou lançar uma nova coleção. Eu jogo isso para as redes sociais. Vamos construir juntos o que vocês querem que eu lance? O que vocês querem ver do caderno inteligente? Ah, eu quero isso, isso e aquilo. Depois eu pego um top 3 e já jogo para votação. Por exemplo, o Barbie caiu daí. Que é exatamente esse caderno que está aqui comigo. Lindo. Bom. A gente já tinha tido o approach da Mattel, uns 2 anos antes do filme, para que a gente fizesse esse licenciamento. Mas eu não tinha sentido no coração que a gente estava no caminho certo. Quem que me pediu esse lançamento? A comunidade. A comunidade. É a força da comunidade, né? É a força da comunidade. Então, isso é muito valioso. Porque todo mundo tem uma história por trás. Sim. Por mais que você seja o maior líder do mundo, presidente da empresa, você tem suas dores, você tem seus problemas, suas questões. É vulnerável, né? E aí, Vulnerável. Você sabe que eu vejo um ponto aqui interessante, porque você tem que ser humilde. Porque é uma baita ideia genial. Né? Então, a gente tem, falando especificamente do produto em si, caderno inteligente, é maravilhoso, é muito gostoso você poder montar o seu caderno. Ele tem alguns approaches que já são interessantes por si só. A partir do momento que a gente vai atrás de uma comunidade, fala assim, não, peraí, deixa eu ouvir as pessoas. Eu preciso ser humilde para ouvir coisa ruim. Para ouvir alguém manuseando de fora, porque tem um jeitinho, né, gente, para fazer um manuseio aqui correto, para ele funcionar 100%. Já aprendi aqui hoje. Mas aquelas pessoas que não fazem isso, elas vão entrar com críticas, elas vão entrar. Tem até uma referência interessante, conforme você estava falando aqui, eu estava lembrando de um livro que chama Mindset da Disrupção, da Charlene Lee.
E ela fala do ponto onde a gente tem que colocar o cliente no centro, né, das nossas decisões. A gente já ouviu muito isso dentro do mundo corporativo. Isso tem áreas específicas para cuidar desse cliente. Mas não é só cuidar, o que o cliente quer? Se eu não escutar, e ela traz um caso justamente falando disso, a ponto do CEO da empresa, ele mudou, quando ele entrou, ele foi contratado, ele usava terno e gravata, e depois ele estava já de moletom, usando cor pink, que era a cor da marca. Ele criou um programa de culinária, e ele falava, ele passava 90% do tempo dele, pasmem, gente, 90% do tempo dele nas redes sociais. Ele, pessoalmente, ele não contratou a empresa para fazer isso. Era ele falando diretamente com os clientes. Ouviu muita crítica, porque ele precisava fazer uma mudança estratégica que mudou o mercado de mobile, inclusive, nos Estados Unidos. Foi através desse movimento. Ele realmente mudou todo o mercado de mobile. Posso trazer um paralelo também? Claro, claro. Você falou, né, dele à frente, e eu lembrei muito do meu começo no Caderno Inteligente. A gente começou muito pequenininho mesmo, né? Eram 130 metros quadrados de fábrica e 7 funcionários, né? Você falou. Contando comigo. 7 contando comigo e com meus pais. Então, eram 4 funcionários, na verdade, né? Então, esse começo, quando a gente deu boom nas redes sociais, uma coisa que eu nunca aceitei, porque eu penso em mim. Eu sou uma consumidora extremamente exigente, né? Se eu estou pagando por aquilo, eu quero o retorno do que eu estou pagando. E eu sempre pensei no consumidor do Caderno Inteligente da mesma forma. Como é que ele vai ser ouvido? Como ele vai ser tratado? Como ele vai se sentir? E a rede social, por mais de 1 ano e meio, eu era responsável. Não só pela rede social, mas o marketing inteiro, vendas inteiro, né? Só que... Exato. Exato. E aí, teve um evento que a gente participou, que quando a gente voltou, eu abri o direct do Instagram, tinham 4.000 mensagens. Uau! 4.000. Eu olhei aquilo, eu estava exausta do evento. Eram 3 dias de feira, a nossa feira mais importante do ano. Primeira que a gente estava participando, inclusive, com um stand muito pequenininho. Eu eufórica porque tinha sido o stand mais visitado, mais do que os grandes players do mercado. Quem era a gente na fila do pão naquele momento? Então, quando eu peguei 4.000 mensagens, eu falei assim, as 4.000 vão ser respondidas. Não existe Caderno Inteligente sem resposta ao consumidor. O que eu fiz? No dia seguinte, eu ainda morava com meus pais. Eu deitei na minha cama, acordei. Não estou falando que está certo o que eu fiz, tá bom, gente? Só para deixar claro. Mas eu acordei, lavei meu rosto, continuei de pijama, sentei na cama. Falei, mãe, vamos combinar uma coisa? Na hora do almoço você vem aqui, você vai me dar comida na boca hoje. No jantar, na boca. Vou parar só pra fazer xixi. Dito e feito. Eu devorei aquelas mensagens. E a partir dali, a única certeza que eu tinha não existe consumidor sem resposta. Maravilhoso. E esse link eu faço muito, porque você falou também da questão de receber as críticas. Eu tava por trás, eu via tudo. Tinha crítica que eu chorava, eu não sabia lidar com aquilo. Eu chorava. Falava, meu Deus, mas eu não consegui passar o recado direito. E você vai aprendendo. E aí eu comecei a dar muito valor a uma plataforma que a gente tem hoje, que chama-se Reclame Aqui. Quem é que não entra no Reclame Aqui hoje pra pesquisar? Não é? Você vê uma coisa que você adorou ali num patrocinado do Instagram. Você não sabe se aquela empresa é real. Vamos lá pro Reclame Aqui. Reputação. Vamos ver. Você pega até Volvo, BMW, com notas baixíssimas no Reclame Aqui. A nossa nota, hoje, primeiro que eu tenho parceria com o Reclame Aqui, então tem banner. O consumidor, quando ele entra, é a forma que eu me comunico quando ele está pé da vida comigo. Porque ele entra e já tem um banner escrito. Bem-vindo, vamos resolver seu problema. Calma, tá tudo bem, né? E além disso, a gente recebeu o selo, que para mim foi o maior presente, porque eu sempre bati na tecla que atendimento é tudo, comunicação é tudo. A gente recebeu um selo que chama RA1000, que não é uma coisa que você pode tentar pleitear, não. Ele te dá de acordo com o algoritmo e as avaliações. Maravilhoso. E hoje, se eu não me engano, nossa nota é 9.4. Uau! Super alto. Uau! Muito bom.
Que legal, Cris. Então isso é só E, um e assim, reconhecimento. a gente fala da comunicação, mas não é a comunicação, é o relacionamento que eu me proponho a ter com essa comunidade, com as pessoas. E se eu tô aqui para ser um prestador de serviço, para ser um facilitador, de participar de uma reunião, então a gente está aqui, eu falei, não, gente, não dá, eu não quero ficar digitando, desculpa, eu preciso organizar meu pensamento no papel e na caneta. Então, é um facilitador, né? Eu preciso estar disposto a romper essas barreiras, a romper essas dores e aprender com isso. Rô, quero Vamos te lá. ouvir também. Vamos lá. Vou pegar justamente um gancho que você trouxe. Maravilha. Né? Eu falei muito de contar boas histórias, né? Que a galera se apaixona por boas histórias, e você trouxe um ponto que, para mim, né, dentro do mundo corporativo, quando a gente fala, né, de uma comunicação para ela ser assertiva, o colaborador, o stakeholder, seja lá ele quem for, ele precisa sentir que aquilo foi feito para ele. E para ele sentir que aquilo foi feito para ele, eu preciso colocar esse cliente no centro, né, de toda a decisão que eu vou fazer. Então, acho que uma das coisas, né, que são um dos pulos do gato, que eu acredito muito para você fazer uma boa comunicação, né, e para fazer com que a pessoa se apaixone por essa comunicação, é justamente você envolvê-lo, né, nessa construção. Acho que aí você tem algumas jornadas, né, de experiências que eu já tive em alguns lugares. É assim, não só o colaborador final, né? Como líder, acho que tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer. O meu time, eu preciso envolvê-los, eu preciso que eles sintam parte daquilo, que eles vivam essa experiência também, eles se conectem com aquilo, né? Então, eu acho que tem uma jornada que é muito interessante de ouvir essas pessoas, que é uma regra básica, né? Às vezes parece até, tipo assim, putz, uma dica boba, mas, gente, não é boba. Parem para ouvir as pessoas, principalmente o seu cliente final dentro da empresa, porque muitas das vezes, né, eu fico provocando muito o time. Cara, o quanto que eu estou fazendo aquele processo para mim, né? Eu estou focado no processo para mim, para facilitar a minha vida e não, muitas das vezes, do colaborador que está lá na ponta, né? Eu trabalho em varejo há muitos anos, então, do vendedor de loja, do gerente, se eu estou fazendo aquilo para mim sentado, né? Desculpa o termo, mas a bunda sentada no escritório, eu não visito loja para entender o quanto que essa comunicação está chegando da melhor forma para a pessoa que está lá na ponta, eu não vou impactar ele, né? Então, porque aquilo não foi feito para mim. Aí você tem diversas coisas que a gente dá para fazer, criação de persona, né, para cada uma dos públicos que você tem dentro de casa, para ele sentir que aquilo foi feito para ele. Então, tem várias coisas. Acho que tem algumas histórias que são muito legais de contar, né? Eu estava até comentando nos bastidores, né? Para pessoa, até para o meu time, eu gosto de promover essa experiência, porque fizeram isso comigo, né? E você acaba fazendo isso com outras pessoas porque fizeram com você em algum momento da sua vida. Eu sempre fui muito impactado por grandes líderes que impactaram a minha vida de uma forma muito, né? A minha história, né? De uma forma muito marcante. Eu virei líder muito cedo e eu acredito muito que para eu justamente contar histórias que conectam, né, as outras pessoas, aquilo precisa fazer sentido para mim. Aquele trabalho precisa fazer sentido para mim. Eu preciso estar apaixonado pelo que eu estou fazendo, senão eu não fico. Então, tem algumas coisas que, assim, como que eu mudo a história dessa pessoa, né, que ele vai comunicar isso para os outros, né, que ele vai contar isso para os demais, fala assim, puta, eu sou apaixonado pelo trabalho. E aí eu tive, uma das empresas, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, o propósito era tornar cada história única e especial. E a partir daí, todo o storytelling de tudo que a gente ia fazer, seja no bastidor com o time, ou seja para o colaborador final, eu ficava provocando o time. Tá, isso é único e especial? Isso impactou aquela pessoa? Aí eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu acho que são muito legais, que assim, para o time. Né? Tem um colaborador que eu ia fazer uma promoção, né, dessa pessoa. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço em entrevista, quem já passou por entrevista comigo, que está assistindo e tudo mais, sabe que eu pergunto, o que te faz feliz? Porque eu quero, né? Eu acredito muito no poder da felicidade, ser feliz no trabalho. Então, o que te faz feliz? E a pessoa acaba trazendo minha família, minha mãe, minha namorada, não sei quem. E aí teve esse colaborador que ele falou, olha, minha filha, né? Minha mãe, nananã. E, cara, quando a gente foi fazer a promoção dele, eu falei, precisa ser único e especial, né? Então, por que não, sem ele saber, a gente não convida, né, a mãe dele para fazer o anúncio, né, da promoção dele, né? E aí esse foi um exemplo que tornou super especial. Quando chegou, não esperava, a pessoa chorou. Então aquele dia marcou muito, né? Então ele acredita muito. Eu tenho de outro que eu vou contar que foi muito legal também. Desse a gente acabou não gravando, mas tem um que virou um videocase, que depois virou uma comunicação para a gente divulgar como boa prática.
na mesma empresa, né, pegando esse propósito, eu tive a oportunidade, eu também tenho as caixinhas não só de comunicação, mas desenvolvimento. Então, o programa de talentos dessa empresa, o programa de estágio, estava comigo, junto com o time. Falei, como que a gente torna a revelação dessas pessoas única e especial? Então, a gente fez todo o processo seletivo, né, das meninas que foram contratadas para esse programa de estágio. E elas eram finalistas já, só que elas não sabiam. Elas achavam que tinha mais uma fase. Então, tem vídeo disso. Depois eu compartilho, enfim, depois vocês deem uma pesquisada. Mas foi na Vivara essa experiência, tem lá na página do LinkedIn. E a gente falou para elas assim, olha, vocês vão ter que vir tal dia na loja X para a última fase do processo. Então foi isso que a gente comentou, para justamente gerar um suspense, para ser marcante, para ser surpreendente, né? E aí elas foram lá, achando que era a última fase, na loja, 8 horas da manhã, porque a gente teve que gravar isso antes da loja abrir, né, dentro do shopping. Então vamos, super ansiosas e tal. E aí o que elas não sabiam é que a gente posicionou diversas caixinhas, tá? A gente capturou, deixou câmeras escondidas em volta. As caixinhas com a pulseira, né? A Vivara tem uma pulseira que é essa aqui, que é da Life, que é justamente para você contar a sua vida, a sua história por meio da pulseira. Então, cada pulseira é diferente da outra, porque você coloca pingente diferente. São dos berloques. São dos berloques. Famosíssimo. Estou fazendo aqui um merchan para a marca, para o consumidor. Mas justamente a gente falou, olha, tem as caixas posicionadas, vocês vão ter a dinâmica, vocês vão ter que montar um produto diferente contando a história de vocês através dessa pulseira, só que elas não sabiam que, né, esse momento era para ser único e especial, a revelação que elas tinham sido aprovadas estava dentro da caixa. Então, quando elas abriram a caixa, você foi aprovada no processo seletivo. Enfim, então foi uma comoção. Era a última caixa ou era a primeira? Cada uma tinha a sua, então cada uma das aprovadas abriu e tinha lá o anúncio de que tinha sido aprovado. E aí, enfim, foi uma super emoção e tal. Então a gente tornou isso único, especial e justamente efeitual. Eu acredito muito numa comunicação para sentir que foi feito, né? Para você precisa ser efeitual. Né? Precisa ser surpreendente. E aí você tem um desafio diário, né? Justamente, como que eu torno surpreendente? Eu preciso ouvir as pessoas, entender quais são as necessidades, quais são as histórias, as ambições, né? Os desejos, o que faz feliz, o que não, para você marcar aquele momento como único, especial. E tem uma série de outras histórias, mas você só faz isso ouvindo, né? Conhecendo as pessoas. É isso. Então... Eu não sei se vocês perceberam aqui, gente, o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, mas vocês trouxeram dois exemplos de comunidade. Uma comunidade externa e uma comunidade interna, não é? Quando você fala que você tem 4.000 mensagens e que você respondeu cada uma delas, e aí, Cris, eu só vou te corrigir. Não tem certo e errado. Você falou assim, não estou falando que isso está certo, tá, gente? Aquilo foi uma estratégia que você adotou e deu certo. E então, não tem falar, não está errado isso. Não existe certo e errado, porque aquela era uma estratégia que você adotou. E você errou, você criou uma comunidade interna na empresa que você atuou. Né? Então, é maravilhoso ouvir isso, porque você foi conectando o poder, o potencial individual do time. E você foi contagiando as pessoas com isso. Eu tenho certeza que esse time virou um caça-histórias. A comunicação do Rô virou fidelização. Exato. Imediatamente. É isso. Imediatamente. Sim. É isso, Sim. gente. Então, eu vejo que é um baita... transformou alguns pensamentos meus nesse sentido, porque é o momento onde você realmente precisa silenciar as suas vozes internas, tanto para criar a comunidade externa quanto a interna, né? E você se conectar realmente, porque você só se conecta saindo do seu julgamento, daquilo que você acredita ser certo que é errado. Então, muito mais no lugar de fazer perguntas, de curiosidade, de descobertas. Né? Então, é aí que você constrói o poder do coletivo, de fato. Sem dúvida. Eu acho que você tem mais uma história. Eu tenho. Que é essa que você estava me contando Lá ali, fora. eu vou pedir para Cris contar. O Rô contou Linda. 2 histórias, eu É a quero história essa do sua Edu. segunda. É a história do Edu. Eu gosto muito de sair um pouco fora da casinha do que eu tô acostumada, né? Isso é uma coisa muito minha desde sempre. Então, no mundo corporativo, eu não ficava só na minha célula, eu era aquela estagiária curiosa, né? Depois
analista curiosa, coordenadora curiosa, gerente curiosa, e você vai ficando cada vez mais... No livro Mindset da Disrupção, ela fala inclusive da curiosidade. Que uma das habilidades, principais habilidades do líder, isso teve também na HSM, falando que é a questão da curiosidade. É o líder curioso. Eu sou bastante, então eu sempre tento. Apesar de eu ser CMO, eu olho muito para outras áreas. Eu olho para o RH, eu olho o que está acontecendo em compras, PCP e tudo mais. Mas fazendo agora um paralelo... Mas não é nem apesar, né? Porque faz todo sentido. É um organismo vivo, né? Eu falo sempre, uma empresa, se um órgão para de funcionar, o resto todo para. É isso aí. Então a gente tem que estar muito integrado, né? E de novo, são pessoas e comunicação e tá tudo dentro. Mas essa história, eu na verdade fui escolhida por uma empresa que é parceira nossa, para uma organizer fazer um trabalho na minha casa, para fazer fotos e tal. Foi uma permuta e eu falei, não, uma personal organizer, aquela que arruma, os ambientes. Legal. E eu sou virginiana, adoro uma organização. Nossa. E aí, quando me ofereceram esse presente, eu falei, maravilhoso. Por favor. Vambora. Precisando de uma. Ai, gente, eu falei, vambora, vamos fazer. E eu me conectei super, né? Acho que eu acredito muito que a gente atrai o que a gente é. Sem e aí a energia, ela vai acontecendo. E a Fê, que é essa organizer, ela tinha um evento já programado para várias outras organizers para transformar o método dela em algo para uma comunidade. Então a gente estaria já ali dentro de uma outra comunidade. E o Caderno Inteligente foi como patrocinador. E eu falei, eu quero estar presente lá, assim como eu tô aqui hoje, porque eu quero conhecer as pessoas, eu quero trocar, quero entender o que é esse mercado, que eu não tô, né, nem um pouco perto. E ali, eu estava apresentando o caderno. Ali a gente não deu o caderno, né? Foi feito um sorteio. E uma das mães que ganhou o caderno, depois veio conversar comigo no paralelo. Quando ela conversou comigo, escorreu lágrima. Ela falou, eu não tô acreditando que eu estou falando com a idealizadora desse projeto. O meu filho é autista, e o Caderno Inteligente trouxe ele de volta para os estudos. Uau! Não, gente. Muito lindo. Fala sério. Isso não tem Até hoje me dá nó, assim, sabe? Quando eu falo. Porque isso é trabalhar com propósito, isso arrepia. Sim. Não é? Sim. Muitas vezes pode parecer uma coisinha que... é um frufru que você vai colocar. E para o autista, ele precisa de algo que chame atenção. De algo que ele queira estar perto, né? Tem vários graus, obviamente. Sim, sim. Mas no caso do Edu, ele se tornou um apaixonado, um say lover, que a gente chama. A nossa comunidade de say lovers, né? Então, ele se tornou um apaixonado pelo Caderno Inteligente e isso transformou o dia a dia dele de estudos. E a gente vai fazer uma live, eu, ele e a mãe, daqui a um mês. Para falar sobre isso. Estão todos convidados. Quero ver. Queremos assistir. É lindo, né? Muito bom. É lindo demais. Não, e vira realmente como a gente impacta, né? O poder dessa comunidade, ela tem uma força absurda. Por quê? Eu vejo, quando eu sou mãe de 3 filhos, né, gente? 15, 11 e 9 anos. O de 11 é menino, então ele tá mais desconectado, ainda, né? Sim. Ainda. Mas as meninas, então assim, foi comprar o caderno da Luluca, da Luara. Foi comprar, assim, vamos comprar o material escolar. Né? Não, mãe, eu quero comprar o refil do Caderno Inteligente. Não, tá bom, vamos comprar pela internet? Não, mãe, eu não quero comprar pela internet. Eu falei, mas vamos facilitar um pouquinho, né? Não, eu quero ver agora, porque a primeira compra tinha sido pelo canal, né? Pelo canal do virtual, né? Da loja online. Mas não, aí tem que ir, porque aí tem todo aquele... Então, cria-se uma experiência e aí você vê o poder dessa comunidade, né? O quanto ela já está impactando as pessoas e o consumo, até de forma inteligente. Porque eu lembro, a minha filha muito consciente, de 15 anos, aquele aparato todo, eu falei, tô lascada se ela for na loja física. Eu vou sair correndo agora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. É nessa hora que as mães querem me perseguir. Gente, você fala, pelo amor de Deus, o que eu faço?
Aí, quando ela olhou, aí eu falei assim, aí eu, né? Eu não tenho maturidade para papelaria, gente, desculpa. Eu não tenho maturidade para papelaria. Aí eu falei, filha, que demais. Aí parecia eu virei Parque com de 15 diversões, né? anos. Chegou na E ela Disney. assim, não, mãe, mas essa parte aqui eu ainda não uso. Não, mãe, não, vamos, mãe, esse aqui tá ótimo. Ela super consciente. Mas eu achei muito bacana como eles estão aprendendo a lidar até com a autonomia para fazer a montagem e a construção. Mas isso está muito no poder da escuta. Né? Então, assim, eu parei para escutá-la e você estava contando das histórias e eu fui lembrando de eu escutando a minha filha de como ela queria montar o dela. Né? Eu falei, cara, é isso, é você dar autonomia e fazer aquilo que impacta e que dá valor para aquela pessoa, que aí entra a tua história, Ru. Né? O que é único e especial para aquela pessoa? Para mim seria montar e fazer aquele negócio que não fecha, né? Tava lascada, porque ainda bem que você falou, não, tem que ser E a paralelo, história do único senão não especial. vai dar certo. E a história do único especial, muitas vezes, gente, tem né, esse exercício diário que às vezes a gente acha que é algo super mirabolante, um alto investimento. Que investimento que eu fiz, né, nessas ações? Praticamente nenhum. Né? Às vezes é o simples que gera o alto impacto, né, no dia a dia das pessoas. Então, Olha, tem uma pergunta aqui para vocês, Rô, mais direcionado para você, mas Tá. eu acho que se estende um pouquinho também para Cris, que é o seguinte: qual foi o maior desafio? Quem está perguntando é a Mônica. Obrigada, Mônica, pela sua participação. Qual foi o maior desafio seu para você criar esse movimento de comunidade dentro da empresa? O maior desafio. Porque aí a gente está falando aqui agora vocês são líderes que conectam, né? Não é só a comunidade que conecta, vocês são líderes que conectam. Então, qual foi o seu maior desafio para construir essa comunidade interna? Cara, o maior desafio, acho que, e é diário, né? Acho que até hoje, por mais que você faça tudo isso, acho que antes disso tinha um desafio que sempre me pegava, que é, você faz a comunicação para quem? Né? E assim, as pessoas, não tô lendo, às vezes mandava o e-mail direto para a caixa, né, lá de spam. Você cria caixa que redirecionam as coisas, o que você recebe, né, era direcionado automaticamente. Então, assim, você fazia comunicação que não estava impactando a pessoa. Né? Então, acho que esse é um desafio ainda de muitas das empresas. Né? Então, aquilo não impacta, aquilo não conecta, eu não acredito que aquilo é para mim. Então, quando você vira essa chavinha e fala assim, eu estou fazendo aqui um trabalho muitas vezes que não tem propósito, né? Que eu não estou impactando, né? As pessoas. Então, entender que e muitas vezes você estava fazendo aquilo justamente, estou fazendo porque é bonito, né? Para mim, porque, putz, fiz um super projeto, uma super campanha, uma super coisa, mas, no fim das contas, está indo direto para o spam porque as pessoas não estão, né, não estão vendo, não está gerando engajamento, não está gerando visualização. Então, esse ainda, óbvio, por mais que você, né, ouça as pessoas, tente fazer tudo, né, muito personalizado, né, para aquilo, justamente que tem um alto impacto, esse ainda é o desafio diário de você ir buscar as pessoas, envolver essas pessoas, né, nas decisões, trazer histórias realmente que façam parte do dia a dia delas. É uma virada de chave, que você tem o tempo todo que está se policiando, né? Porque senão você cai de novo ali no velho hábito de fazer a comunicação por fazer. E fazer por fazer não faz sentido, né? Acho que para ninguém. Não. Né? Em qualquer coisa da sua vida, não só em comunicação, a gente pode pegar esse exemplo em diversas outras situações. Fazer um curso por fazer, sei lá, qualquer outra coisa, não faz muito sentido. Então as pessoas querem sentir que aquilo foi para ela. Né? Então foi onde eu virei a chavinha e falei assim, não, o pulo do gato tem que estar em outro lugar. Né? A gente precisa estar muito orientado justamente naquele cliente, em ouvir, entender e direcionar para que ele... Foi para mim isso aqui, né? Uau, ter esse efeito. Uau. E você sabe que tem esse desafio, pode ser que para alguns líderes o maior desafio seja parar para escutar. Porque a gente está tão preocupado com entregas, com demandas, com resultados, e isso pode ser um baita desafio, a gente sentar nesse lugar. Né, às vezes a pessoa só quer isso, só quer que você escute ela. Só. Eu tô nesse processo de aprendizagem. Ah, é? Eu sou muito acelerada. Né? Acho que a gente tem que saber também quais são nossas oportunidades, né? Então, eu sou extremamente acelerada, eu sou, assim, ligada no 440, não é nem 220. É muita coisa na cabeça, muita ideia, muito projeto, muita coisa. E aí, acho que no momento de escutar, muitas vezes internamente, acho que
por esse excesso de energia, Sim. falta um pouco de, peraí, fica quieta um pouquinho, sabe? Então a gente vai aprendendo também no processo. E aí quando você me fala de entender qual é o nosso desafio, né, diante da comunicação dentro do que eu trouxe, para mim, sem dúvida, é multiplicar o jeito CI de ser, né, o jeito caderno inteligente de ser, para as pessoas que estão entrando na empresa. É o buy-in. Então, eu faço questão até hoje, eu não boto vídeo meu para representante, por exemplo. Eu estou lá, na reunião, explicando o passo a passo da história, né? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha, até o produto tá realmente na cabeça da pessoa como uma solução e não como um produto. Então, isso para mim é fundamental. Posso trazer um gancho, que é a história da comunicação também, e você está trazendo um ponto que é importante, é o quanto que a mensagem precisa ser a mesma para todo mundo, mas às vezes você precisa adaptar o como para como essa comunicação chega, né, para aquela pessoa. Né? Justamente alguns se conectam mais com formato digital, outros esse pessoalmente, onde você vai trazer essa informação. Então, assim, e eu costumo dizer para o meu time, para todo mundo que convive comigo, tudo comunica, as entrelinhas comunicam. Então, a não comunicação, o silêncio comunica. Então, tudo comunica. Então, esse como você... A mensagem precisa ser a mesma, né? Do jeito de ser, da cultura da empresa, das ações, da estratégia, mas a adaptação desse como, essa comunicação vai chegar, porque tudo comunica, é muito importante. Né? Essa atenção a esses detalhes é muito importante para você gerar o alto impacto e a pessoa justamente não esquecer daquilo. E muitas vezes não é nem pelo cargo da pessoa, mas sim pelo perfil daquela pessoa. Sem dúvida. Eu tenho pessoas que são pares no mesmo time, uma é mais melindrosa, a outra não é. Então eu tenho abordagens diferentes. Eu sei que se eu falar preto no branco com uma, tá tudo certo, e ela entendeu que eu não tô sendo grossa. Mas com a outra eu tenho que falar um pouquinho mais, vamos por aqui. E tá tudo certo. Porque são pessoas, né, que entregam muito bem. Sim. Então, eu acho que isso tem que tomar bastante cuidado também. Não basta só comunicar, você tem que se conectar, né? E para conectar, você conecta com histórias, né? Então, quando você fala, é só pra gente até fechar o nosso papo aqui, que tá uma delícia. Vou! A gente já tá ali no limite, a nossa timekeeper ali já tá nos acelerando aqui. Mas eu vejo que tem esse recado, esse é o principal recado que acho que fica aqui para todos nós. Né? Se você consegue trazer o que está por trás de tudo isso, qual é esse propósito, qual é a história, então você vir, fazer a reunião, apresentar por que começou tudo isso, é o que traz e conecta as pessoas. Por que é importante aquele teu colaborador que foi promovido receber a informação pela mãe, né? Então, o que é único e especial para cada um? É um baita desafio para o nosso dia a dia. E aí, tanto no mundo corporativo quanto fora dele. Né? Se eu quero genuinamente me conectar com as pessoas, eu preciso estar disposto a ouvir e também a fazer essa conexão de histórias. Né? A gente se conecta através de valores e de crenças. Né? Então, cada um aqui contando o seu. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Como é gostoso ouvir histórias reais, né? Os nossos causos verdadeiros que geraram... começou com 7 colaboradores, hoje tem 300, tá, gente? Uau. Então, em 2018, né? Você falou? 2018, com 7 colaboradores, incluindo ela, o pai e a mãe. Né? E agora com 300 colaboradores e 2 fábricas? 5. 5 fábricas em 12 países, tá, gente? Mas a fábrica é 100% brasileira. 101% brasileira. Então, muito bom. Eu quero agradecer, Rô, Cris, obrigada. pela participação de vocês, pela contribuição, por ter nos ensinado com essa troca aqui hoje. Gente, obrigada aos nossos convidados aqui, a participação com perguntas. Eu quero agradecer também o nosso super parceiro Terracine, que sem eles não seria possível todo, né? Amei essa caneca, gente. Vamos levar agora com a gente. E obrigada pela audiência de todos vocês. E a gente se encontra numa próxima. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.